Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do sétimo ano. No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer a correção dos exercícios do capítulo 9, página 181. Então, só para relembrar do que se trata o capítulo 9. O capítulo 9 é aquela continuação do estudo que nós fizemos sobre a América Portuguesa. E aí eu já falei para vocês algumas vezes que a América Portuguesa é a nomenclatura dada por alguns historiadores para o nosso Brasil, né? Nosso Brasilzão velho de guerra também é conhecido por alguns historiadores como América Portuguesa, porque naquele momento, ali no século XVI, século XVII, XVIII, nós fomos colônias, né, de Portugal. Então, essas questões de nomenclatura, elas ficaram convencionadas, assim como os historiadores chamam os territórios da América que foram colonizados pela Espanha de América Espanhola, eles chamam os territórios da América colonizados pelos portugueses de América Portuguesa. Beleza? Então, nós falamos no capítulo 8 sobre isso, né, sobre administração de uma maneira geral, e no capítulo 9 a gente está falando mais precisamente sobre as fronteiras da América Portuguesa, né? Então, essas fronteiras, a gente sabe que começou lá com o Tratado de Tordesilhas, né? Então, nós tínhamos só uma faixa de terra mais próxima ao litoral ali litoral leste, né? Do continente. O resto pertencia à Espanha, devido ao Tratado de Tordesilhas. Então, é interessante a gente perceber que durante a União Ibérica, principalmente, que foi aquele período em que nós tivemos a união das coroas espanhola e portuguesa, sob a administração do rei da Espanha, né, por causa da crise sucessória que nós tivemos lá pelo trono português. E aí nós tivemos 4 elementos fundamentais que nos fazem entender como foi que o Brasil ganhou essa configuração territorial que nós temos hoje, né? Então, nós falamos aqui nesse capítulo sobre as fronteiras da América Portuguesa, falamos de 4 elementos fundamentais. O primeiro deles, falamos sobre os soldados, né, que foram construindo seus fortes ao longo do território, justamente para proteger o território brasileiro da invasão de inimigos, né, externos, porque uma vez que nós tivemos a União Ibérica, os inimigos da Espanha também se tornaram inimigos de Portugal, porque era uma união, né, sob a coroa espanhola. E uma vez que Portugal passou a receber também os inimigos da Espanha, as colônias portuguesas também passaram a receber a visita desses inimigos, melhor dizendo, da Espanha. Então, logicamente, que assim como algumas colônias da África, né, Angola principalmente, nós temos o Brasil também sofrendo ataques tanto de franceses como de holandeses, que eram povos que estavam reivindicando também o seu direito à posse das novas terras, né, as terras do Novo Mundo. Beleza? Então, falamos sobre os soldados que fizeram justamente essa defesa do território. Falamos sobre os pecuaristas, que foram fundamentais do ponto de vista da expansão territorial, porque o gado era criado solto, né? E o gado ele ia comendo o que vai dando na cabeça dele, vai indo, não quer nem saber se é território brasileiro ou não, se ele é Tordesilhas, o gado vai indo, vai comendo. E aí o pecuarista vai indo atrás, né? O vaqueiro vai indo atrás. Falamos sobre os jesuítas, né? Que foram bastante importantes nesse contexto também, com a propagação da fé cristã, né? A aculturação dos índios, né? Fazendo esse trabalho, essa interlocução entre o europeu e o nativo americano, né? Então foram erguendo as missões jesuíticas, né? Que eram os aldeamentos que recebiam esses índios, e aí ensinavam os princípios católicos, ensinavam a língua portuguesa, ensinavam os modos europeus, né, para o índio. E além de utilizar a mão de obra indígena na extração de drogas do sertão, além de utilizar a mão de obra indígena na lavoura de subsistência, né, na plantação de mandioca, na plantação de feijão, de milho, né, são elementos fundamentais na dieta do brasileiro naquele momento, né? E falamos também dos bandeirantes. Esses eu deixei para falar por último, não que eles não tenham relevância, mas é porque eles tiveram uma relevância muito grande, né?
Então, a gente fala sobre bandeirantes, a gente já se lembra daqueles caras com chapéu, né? Liderando expedições de reconhecimento, liderando expedições de exploração, de captura de índio, de busca de metais preciosos, né? De destruição de quilombos, desculpa. Então, os bandeirantes também tiveram bastante importância nesse contexto. Então, falamos de 4 elementos: soldados, pecuaristas, jesuítas e bandeirantes. Beleza? Então, feita essa introdução, nós vamos para a nossa correção dos nossos exercícios. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar assistindo a videoaula passada, vocês podem estar perguntando para mim lá no direct, lá no Instagram, @WagnerFranco de Arruda, eu respondo também alguns que me questionam algumas coisas relacionadas a assuntos pedagógicos, né? Então, nesse contexto aí, a gente vai começar a fazer a nossa correção. Então, sugiro que vocês peguem o livro de vocês na página 181, peguem o caderno, onde vocês responderam, né, as questões, o lápis, caneta, o que vocês forem utilizar, a borracha, para poder fazer suas correções, né, o material escrevente de vocês. E vamos embora? Vamos começar a fazer nossas correções? Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu já deixei projetado aqui, já estou compartilhando a minha tela com vocês, espero que vocês estejam vendo. Então, nós temos aqui a primeira questão. Identifique as atividades que impulsionaram a conquista do sertão nordestino pelos colonizadores. Então, vamos lá, página 181, primeiro exercício. Identifique as atividades que impulsionaram a conquista do sertão nordestino pelos colonizadores. Então, a gente viu lá no começo, quando a gente começa a falar sobre a expansão da pecuária, né, principalmente, né, a gente vai vendo que... Deixa eu voltar aqui o livro na página certinho para vocês aqui. Na página 172 do livro de vocês, vocês podem estar acompanhando aí um mapazinho que tem. Então, ele divide em duas partes, né? Eu vou até projetar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Que pode ser que haja aluno que esteja sem o livro, então vocês vão conseguir acompanhar, tá? Só um segundinho. Então tá aqui, página 172. Então, observem esse mapa aí. Então, a pergunta é a seguinte: identifique as atividades que impulsionaram a conquista do sertão nordestino pelos colonizadores. Então, nós temos aqui algumas atividades que foram bastante importantes. Se atentem para esse mapa aqui, por favor. Então, localizem aí no mapa de vocês a divisão da linha de Tordesilhas, certo? E aí nós temos alguns bonequinhos em preto, né, que representam algumas situações. Então, nós temos uma atividade, os fortes, né? Então, nós temos aí, olha na legenda ali, os fortes, representado justamente por uma espécie de uma fortaleza, né? Então, nós temos Filipeia, Nossa Senhora das Neves, Forte dos Reis Magos, Nossa Senhora do Amparo, Fortaleza de São Luís do Maranhão, Forte do Presépio, Forte de Macapá, e assim sucessivamente. Então, já podem anotar aí que essa aqui já é a resposta, tá? Então, a primeira atividade que impulsionou a conquista do sertão nordestino. Então, nós vamos ter a construção de fortes. Então, anota aí, construção de fortes. A segunda, verifiquem aí algumas regiões aí desse mapa que está em coloração amarela, né? Então, algumas áreas achoradas em amarelo. Então, são as regiões de criação de gado. Então, é aquela questão que eu falei para vocês dos pecuaristas. Então, ainda fazendo parte da resposta. Então, nós tivemos algumas atividades. A primeira atividade foi a construção de fortes. A segunda foi a pecuária, tá? Que é a criação de animais, né? Beleza? A terceira, exploração de drogas do sertão, feita pelos jesuítas. Tá joia? Então, são 3 atividades aí que vocês coloquem aí, por gentileza. Pegaram a resposta? Quer que eu repita? Então, a primeira atividade, construção de fortes.
A segunda atividade, pecuária. E a terceira, extração de drogas do sertão. Realizada ali sob o comando dos jesuítas, mas que era feito pelos indígenas. Beleza? Respondida a primeira questão? Ok, então vamos lá. Vamos voltar aqui para a página 181, então. Opa. Ok. Quais foram os elementos que motivaram a conquista do Amazonas? Então, nós tivemos lá, na conquista do Amazonas, principalmente, a exploração, a expansão da fé cristã, melhor dizendo, porque os jesuítas, eles vão adentrando, né? Então, anota aí. Os elementos que motivaram a conquista da Amazônia: expansão da fé cristã e exploração de drogas do sertão. Beleza? E as expedições militares, que são as construções dos fortes. Então, também nós tivemos 3. Exploração de drogas do sertão, expansão da fé cristã e a construção de fortes. Beleza? Repetindo mais uma vez. Os elementos que motivaram a conquista da Amazônia: extração de drogas do sertão, expansão da fé cristã e construção de fortes. Beleza? Vamos aqui para a nossa terceira questão, então. Diferencie entradas e bandeiras e indique quais eram seus objetivos. Então, nós vimos que, quando nós falamos de entradas e bandeiras, nós estamos falando de movimentos que saem do litoral para o interior, certo? Então, as entradas, elas vão sair do litoral para o interior. E o que eram as entradas? Anota aí que isso é resposta. Entradas eram expedições militares organizadas pela coroa portuguesa com o objetivo de reconhecimento do território. Beleza? Então, repetindo, entradas eram expedições militares organizadas pela coroa portuguesa com objetivo de reconhecimento do território. Beleza? E bandeiras, professor? Bandeiras eram expedições particulares. Então, a grande diferença, né? Enquanto uma era organizada pela coroa portuguesa, outra era organizada por particulares. Então, bandeiras eram expedições particulares que saíam de São Paulo rumo ao interior, com objetivo de exploração das riquezas, seja ela captura de índios para vendê-los como escravo, seja busca de ouro e pedras preciosas, seja captura de escravos e destruição de quilombos.
Beleza? Então, falamos aí o que era uma entrada, falamos o que era uma bandeira e qual era o objetivo de cada uma delas. Fechou? Sim ou não? Vamos lá? Quarta questão, então. Releia o boxe Saiba Mais, da página 176. Depois responda. Por que existem tantas imagens que valorizam os bandeirantes como grandes personagens da nossa história? Então vamos voltar na página 176. Ok, estamos aqui. Saiba mais. A partir do século XIX, alguns escritores passaram a exaltar os feitos dos bandeirantes. E vários historiadores transformaram esses personagens em heróis da pátria. Alguns chegaram a apontá-los como homens instruídos, acostumados ao luxo e responsáveis pela atual dimensão do Brasil. Os estudiosos atuais, no entanto, têm procurado rever essas interpretações. Eles ressaltam que os bandeirantes agiam com violência, escravizavam os habitantes nativos e atacavam jesuítas e escravizados rebelados. Além disso, eles eram, em geral, pequenos lavradores ou comerciantes que buscavam fortuna rápida. Vinham, em sua maioria, da região paulista, extremamente pobre. Portanto, não eram ricos nem viviam no luxo. É preciso lembrar ainda que o mito dos bandeirantes, como criadores de uma raça de gigantes, foi inventado por historiadores do estado de São Paulo nas primeiras décadas do século XX, identificando os paulistas como desbravadores do Brasil. Eles procuravam justificar o poderio desse estado sobre os demais estados do país, estabelecido a partir da segunda metade do século XIX, com a cafeicultura. Então, vamos lá. Então, nós temos um box aqui que fala mais algumas curiosidades a respeito dos bandeirantes. Porque, realmente, a gente, quando fala dos bandeirantes, a gente trata esses caras como heróis, né? Os caras que desbravaram o Brasil, né? Os caras que responsáveis pela expansão territorial, os caras encontraram ouro em Minas Gerais, os caras encontraram ouro em Mato Grosso, encontraram ouro em Goiás, né? Então os caras, eles foram valentes, né? Esses caras, eles são os grandes responsáveis ali pela atual configuração territorial do Brasil, né? Isso é verdade? Sim, é verdade, a gente não pode negar isso, né? Mas esses caras fizeram tudo isso a duras penas, né? Então percebam que, a partir do momento que eles entravam no território brasileiro, eles entravam num território sem lei. E aí, eles estabeleciam a lei do mais forte, né? A lei da selvageria, né? Então, como eles eram mais bem preparados, mais bem armados do que a população que lá dentro do interior do Brasil se encontravam, eles acabavam se sobrepondo para fazer valer suas vontades. Então, como nós vimos, as bandeiras de captura de índio, né, chamada de bandeiras de apresamento, eles invadiam tribos, usando de violência, lógico, porque eles tinham que capturar esses índios, amarravam esses índios e levavam para São Paulo para vendê-los como escravo, né? Então, percebam que nesse contexto, eles utilizavam, sim, de violência. Eles invadiam aldeamentos jesuítas, né, onde estava tudo pacificado, utilizavam também de violência. E se os jesuítas tentassem resistir, os jesuítas também sofriam as consequências, né?
Nas bandeiras de contrato, eles capturavam os escravos fugitivos e recebiam para isso. Nas bandeiras de contrato, eles destruíam quilombos, né? Como nós vimos eles destruindo o quilombo de Palmares, né? Lá na região da Serra da Barriga. Então, nós temos uma visão dupla, né? Um contraste da visão dos bandeirantes. Ou nós vamos ficar com essa versão de herói da pátria, do cara corajoso, que apesar das condições adentrou o território, desbravou o Brasil, expandiu o território brasileiro além da linha de Tordesilhas, ou nós vamos ficar com essa visão romantizada, ou a gente vai pegar a visão pessimista, né, que é a visão onde eles vão construir todo esse legado em cima de uma história de violência, de uma história de não tão romântica assim, né, uma história bastante diferente, né, oposta da primeira. Então, aqui ele fala, por que existem tantas imagens que valorizam os bandeirantes como grandes personagens da nossa história? Então, galera, a gente sabe que a história é escrita pelos vencedores, certo? Então, quem escreve a história são os vencedores. Nesse caso da entrada, né, das bandeiras ali, né, da interiorização do Brasil, quem é que saiu vencedor? O índio ou os bandeirantes? Os bandeirantes. Logo, a história que é escrita é a história bonita dos bandeirantes, né? Do cara desbravador, do cara herói, né? O cara que conseguiu expandir os territórios, venceu a resistência dos indígenas, né? Aqueles índios que eram vistos como canibais, que devoravam homens, né? Então, a gente vai ter uma visão completamente diferente. No texto, anotem a resposta também. Por que existem tantas imagens que falam sobre essas questões, né? No texto, a gente fala que os bandeirantes, eles saíam de São Paulo, né? Nós acabamos de falar sobre isso. Então, se os bandeirantes saíram de São Paulo, a gente vai verificar que o texto fala sobre uma maneira de dizer, né? Uma maneira de dar legalidade ao estado de São Paulo, sendo o maior estado do Brasil, né? O maior estado não, mas o mais importante economicamente falando, né? Então, as maiores riquezas do Brasil ficam no estado de São Paulo, né? E isso se deu, na última linha do texto aqui, ele fala, a partir da segunda metade do século XIX, com a cafeicultura, né? Então, com a plantação de café, né? Então, nós vamos verificar que, nesse contexto, o estado de São Paulo, ele vai despontar como uma grande potência, né? E isso é justificado justamente pelas questões dos bandeirantes, né? Então, ele fala aqui, por que existem tantas imagens que valorizam os bandeirantes como grandes personagens da nossa história? Por causa disso. Porque nós vamos verificar que os bandeirantes, eles foram cultuados como heróis nacionais, né? Heróis da pátria. Certo? Pegaram aí? Ok. Vamos para a quinta questão? Página 181. Observe os mapas a seguir e responda ao que se pede. Então, nós temos dois mapas, certo? Então, no primeiro mapa, nós vamos ter, à esquerda do mapa, nós vamos ter um tracejado amarelo, que fala sobre os limites do Tratado de Madrid. E à direita, nós vamos ter os limites do Tratado de Santo Ildefonso. Beleza? Em vermelho, nós vamos ter terras de Portugal. Em amarelo, terras da Espanha. Beleza? E onde é que estão essas bolinhas amarelas? Lá no sul, embaixo no mapa, né? Na região sul do Brasil, ali na região que era disputada entre Portugal e Espanha. Beleza? Então, fazendo análise desse mapa, a gente já sabe que a gente vai questionar algumas questões sobre
o povoamento do sul. Desculpa. Item A. Quais eram as principais áreas de disputa entre portugueses e espanhóis na definição das fronteiras do sul do país? Então, lembra que nós falamos sobre isso? Sobre as disputas lá no sul? Então, nós tínhamos a região de Sete Povos das Missões, que pertencia à Espanha, né? E a região da colônia de Sacramento, que pertencia aos portugueses, né? Então, a gente verifica aí no mapa. Em amarelo, que é o domínio espanhol, Sete Povos, e em vermelho, mais embaixo, nós temos a colônia de Sacramento. Então, quais eram as principais áreas de disputa? Sete Povos das Missões e colônia de Sacramento. Então, a resposta do item A, Sete Povos das Missões e colônia de Sacramento. Aí ele pergunta, como isso foi resolvido? Então, nós vimos algumas questões, alguns tratados que foram firmados. Inclusive, nós vamos ter dois tratados representados pelo mapa, que é o Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, né? Só para a gente relembrar o que foi cada um deles. No Tratado de Madrid, aproveitando aqui o mapa da esquerda, que é em tracejado amarelo, nós vamos verificar que a região de Sete Povos das Missões seria passado para Portugal, enquanto a colônia de Sacramento passaria para a Espanha, certo? Então, verifica aí que dentro do tracejado amarelo, nós vamos ter a bolinha amarela dentro dele, certo? Ou seja, esse território seria de Portugal, pertenceria ao Brasil. E aí nós vimos que nós tivemos a resistência dos espanhóis, dos índios guaranis, dos jesuítas, que não deu certo. E acabou que, daí, Portugal não devolveu a colônia de Sacramento para a Espanha, acabou que a Espanha invadiu os territórios e acabou expulsando os portugueses dali. E aí nós vamos ter no Tratado de Santo Ildefonso, que é o mapa da direita, tracejado em azul, nós vamos ter uma nova divisão. Então perceba que o território do Brasil deu uma encolhida, né, para a direita, certo? Então aquilo que a gente englobava ali Sete Povos das Missões, agora não. Então parte do Rio Grande do Sul ficou com a Espanha, certo? Então verifica lá. Então o que foi o Tratado de Santo Ildefonso? A região da Colônia de Sacramento, Sete Povos das Missões, parte do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina ficou de posse dos espanhóis, cabendo aos portugueses essa parte da direita. E aí os portugueses também não aceitaram esse tratado. E aí, respondendo ao item B, como é que isso foi resolvido? Com a assinatura do Tratado de Badajoz, em 1801. Então, pega a resposta aí. Como isso foi resolvido? Com a assinatura do Tratado de Badajoz, em 1801. Ponto. Nesse tratado, foram retomados os limites do Tratado de Madrid. Fechou? Então, nós tínhamos lá o Tratado de Madrid, onde a Sete Povos das Missões ficava para Portugal e a Colônia de Sacramento para a Espanha. Beleza? No Tratado de Badajoz, isso vai ser restabelecido e vai ser respeitado. Beleza? Item C. Que regiões do atual território brasileiro faziam parte dos territórios das colônias? Como que é? Que regiões do atual território brasileiro não faziam parte dos territórios coloniais portugueses? Então, nós vamos ter Santa Catarina, né? Então, a região da ilha de Santa Catarina não fazia parte do território brasileiro, português, no caso, né? Lá em cima, nós vamos ter uma parte ali que hoje em dia é o Acre, né? Mais ao norte. E a região de Roraima, lá em cima também, ali para cima de São Gabriel da Cachoeira, ali para cima do lado de São Joaquim, né? O território de Roraima também era um território que era dos espanhóis. Beleza? Então, que regiões do atual território brasileiro não faziam parte dos territórios coloniais? Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, Acre e Roraima. Fechou?
E a sexta e última questão. Observe novamente o mapa Ocupação do Nordeste e do Norte da América Portuguesa, da página 172, e depois responda. Qual era a importância das fortificações da colonização portuguesa? Além dos fortes, quais outras construções marcaram presença na colonização da América Portuguesa e por quê? E compare o mapa da página 172 com o mapa do Brasil atual e identifique os fortes que deram origem a pelo menos 3 capitais. Vamos voltar lá no mapa da página 172? Então, o mapa da página 172 é esse aqui. Então, a primeira coisa que ele fala, qual era a importância das fortificações na colonização da América Portuguesa? Ora, então nós vimos que as fortificações, elas, que são esses fortes, né? Forte Macapá, Forte Presépio, Forte São Luís do Maranhão, Forte Nossa Senhora do Amparo. Então, a principal função desses fortes era a defesa contra ataques estrangeiros, ataques externos, né? Então, a resposta do item A, qual era a importância das fortificações? Defender o território brasileiro de ataques externos. Defender o território brasileiro de ataques externos. Beleza? O item B. Além dos fortes, quais outras construções marcaram presença na colonização da América Portuguesa e por quê? Então, nós vamos ter as missões jesuítas, né? Então, a gente vai verificar ali a presença das missões jesuítas, né? Que são justamente tipo uma igrejazinha, né? Uma torre ali representada. Certo? E por quê? Expansão da fé cristã e extração de drogas do sertão. Expansão da fé cristã e extração de drogas do sertão. Essa expansão da fé cristã, galera, ela vai ser a mesma coisa que catequização dos índios, tá? Então, se alguém respondeu catequização dos índios, expansão da fé cristã vai ser a mesma. Beleza? E o item C, compare o mapa da página 172 com o mapa do Brasil atual e identifique os fortes que deram origem a pelo menos 3 capitais brasileiras. Então, se a gente olhar os fortes ali do Nordeste, nós vamos ter ali o exemplo. Forte São Luís do Maranhão, deu origem a qual capital? São Luís, capital do Maranhão. Forte dos Reis Magos, deu origem a qual capital? Natal, capital do Rio Grande do Norte. Forte Nossa Senhora do Amparo, deu origem a qual capital? Fortaleza, capital do Ceará. Forte da Filipeia Nossa Senhora das Neves, deu origem a qual capital? João Pessoa, capital da Paraíba. Mais para cima, Forte do Presépio, deu origem a qual capital? Belém, capital do Pará. Forte de Macapá, deu origem a qual capital? Macapá, capital do Amapá. E assim sucessivamente. Beleza? Então, respondendo, identifique pelo menos 3 fortes que deram origem a capitais brasileiras. Vocês podem colocar Forte do Presépio, que deu origem a Belém do Pará. Forte São Luís do Maranhão, deu origem a São Luís, capital do Maranhão. E Forte Nossa Senhora do Amparo deu origem a Fortaleza. Beleza? Pessoal, então, deixa eu encerrar aqui minha apresentação. Então, galera, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui, terminamos a nossa correção. Lembrando, quem tiver alguma dúvida pode me procurar, me chamar no privado aí que a gente vai respondendo. Se vocês olharem, a gente fez um avanço bem significativo, a gente já terminou a unidade 3 do livro da gente, certo? Então, para a gente não avançar demais e conseguir fazer um avanço com qualidade, na próxima semana eu vou fazer uma retomada dos conteúdos em forma de exercícios, para a gente poder praticar, certo? Para a gente poder ver qual é o grau de aprendizagem que vocês fizeram. Beleza? Então, a tarefa de casa vai ser vocês darem uma lida nos resumos que vocês fizeram dos capítulos 7, 8 e 9. Beleza? Então, tarefa de casa, leitura dos resumos dos capítulos 7, 8 e 9. Vocês já fizeram esses resumos, que foram tarefas que eu passei anteriormente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esses resumos para dar uma retomada no conteúdo.
E aí, na próxima semana, a gente vai fazer uma revisão desses 3 capítulos, 7, 8 e 9. Beleza? Professor, por que esses 3 capítulos 7, 8 e 9? Porque eles fazem parte da unidade 3. Então, a gente vai falar sobre a América de uma forma geral. Então, o 7 vai tratar sobre a América Espanhola, o 8 e o 9 vai tratar sobre a América Portuguesa. Então, a gente vai fazer uma retomada desses 3 conteúdos. Beleza? Então, qual é a tarefa de casa? Leitura dos resumos feitos dos capítulos 7, 8 e 9. Tranquilo? Pessoal, então eu vou encerrando por aqui. Até a próxima aula. Um beijo grande a todos. Fui!